E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Wilde, professor de matemática, e vim aqui através da Secretaria de Educação e Tecnologia de Belo Jardim trazer mais alguns conceitos sobre função para vocês. Conceitos esses abordados para os alunos do 9º ano. Belezinha, galera? Então veja o seguinte, na última aula a gente abordou alguns conceitos sobre o que é uma função. Vimos que para todo valor de uma função, de uma variável, eu tenho o seu correspondente. Que a gente tem o domínio, o contradomínio e temos a imagem de uma função. Trabalhamos isso através de algumas situações. Bom, galerinha, para começar os nossos estudos de hoje, eu vou primeiro fazer uma correção da aula anterior. Uma aluna do Colégio Tenente João Cordeiro observou que houve um pequeno equívoco aí durante nossa explicação. Durante nossa explicação, a gente tinha uma função, tínhamos uns valores para x e seus correspondentes em y, onde essa função seria, os valores correspondentes de y eram o dobro do de x. Se vocês observarem aí nesse primeiro slide, o valor de x, R$ 1,20, tem o seu correspondente aí, R$ 2,80, mas isso não é um dobro. Conforme foi observado pela aluna, o dobro disso daí, a gente tem que é R$ 2,40. Queria agradecer aí a aluna pela observação e pedir perdão mais uma vez por esse equívoco. Certinho? Então, no assunto de hoje, a gente vai continuar trabalhando o conceito de função. Para cada valor de x que eu tenho, eu vou ter um valor correspondente em y. Tranquilo? Então, trabalhando o conceito de função, eu vou também estar trabalhando o gráfico dessa minha função, que a gente vai chamar de função afim. Ela é uma função do primeiro grau. Tranquilo? Então, vamos lá. A gente diz o seguinte sobre uma função afim. É chamada função afim toda função polinomial de primeiro grau. Formalmente, escrevemos que uma função R em R, ou seja, domínio R e seu contradomínio em R, em função afim quando existem dois números reais A e B, tal que a função f de x é igual a ax mais b para todo x pertencente aos números reais. E temos que essa função pode ser escrita dessa maneira daqui. Professor, o que é isso? Então, vamos lá. Para essa minha função aqui, f de x, onde x está acompanhado desse meu termo A, somado com esse meu termo B. Então, essa minha função é levada para todos os valores de x pertencente aos números reais, ao conjunto lá dos números reais que a gente já trabalhou. Tranquilo? Então, essa função f de x, ela também pode ser escrita como y, f de x é y para ax mais b, onde A é um coeficiente que acompanha essa minha variável, coeficiente, e o B vai ser o meu termo independente. Termo independente. Tranquilo? Então é aquele termo que não vem nenhum valor, nenhuma variável junto a ele. No caso, a variável x aí. Tranquilo? Então vamos aqui, ó, só um exemplozinho para a gente identificar esses meus dois termos. Exemplo, y é igual a 3x mais 4, onde 3 é esse meu coeficiente A, ou seja, o valor que acompanha x, e 4 é o meu termo independente, B, que não vem com nenhuma variável. Para cada valor que eu substituo aqui em x para essa minha função, eu tenho o meu correspondente aqui em y. Aquilo que a gente viu na aula anterior. Só para identificar aqui, ó, y é igual a menos 2x mais 10. O meu coeficiente A aqui, ó, é menos 2. Tenho que trazer
o meu sinal também, ó, menos 2. E o meu termo independente que não vê a variável, B, equivale a 10 positivo. Belezinha? Então, identificar esses termos aí vai ajudar a gente muito na resolução das nossas questõezinhas. Vamos lá? Então, mais alguns exemplos aqui sobre as funções e os coeficientes que eu tenho aí. Para y é igual a 2x mais 1, a vale 2 e b vale 1. Na letrinha B, y é igual a raiz de 3x menos 7. Coeficiente A, raiz de 3. E B igual a menos 7. Lembrando que tem que ir junto aí o sinal, seu respectivo sinal. Para letrinha C, y é igual a menos 5x. O valor que acompanha x aí é menos 5 e não tenho nenhum termo independente aí para essa minha função. Ou seja, b é igual a 0. Temos aí D, na letra D, y é igual a menos 7 mais x. Também pode ser reescrito como y é igual a x menos 7. Lembrando de acompanhar sempre o seu respectivo sinal. Eu inverti a ordem aí da variável e do termo independente, mas não mudei o seu respectivo sinal. Belezinha? Preste atenção. Sendo A igual a 1, que é o número que vem na frente do x, não aparece, mas a gente sabe que é 1. E B, menos 7. E a função y é igual a menos 10, em que A é igual a 0 e B é igual a menos 10. Em casos como esse, em que A vai ser igual a 0, se a gente observar aí, na minha função não tem nenhuma variável, eu digo que essa função afim é uma função constante. Belezinha? Então, não vai estar variando aí o valor de x ao longo dessa minha função, quando A for igual a 0. Então, vamos à seguinte situação. Nesse meu primeiro exemplo, eu tenho uma situação que me diz assim, numa serigrafia, o preço de cada camiseta é relacionada com a quantidade de camisetas encomendadas através da fórmula y é igual a 0,4x mais 60. Se forem encomendadas 50 camisetas, 80 e 100, qual o custo para essas quantidades? Então, veja aí, a gente fez uma questão bem semelhante a essa daí na aula anterior. Só que agora eu estou fazendo um custo para três quantidades diferentes de camisetas encomendadas. Então, professor, o que é que a gente deve fazer? Eu tenho a minha função aqui, 0,4x mais 60. Primeiro, meu coeficiente A aqui, 0,4, e o coeficiente B aqui, 60. Só para a gente identificar. O que é que a gente deve fazer agora, professor? Minha variável é a variável x. Então, eu tenho que saber quanto é que equivale o valor de y para 50 camisetas, para 80 e também para 100 camisetas. Vamos lá? Então, veja o seguinte. Vou fazer primeiro para 50 camisetas. Então, quando o y tiver o valor que x vale 50. Então, ó, 0,4, onde tem x, que é minha variável, eu estou substituindo por 50. Certo? Só tirar esse 50 aqui para a gente não confundir. Então, y para 50 mais 60. Tranquilo? Então, y vai ser igual a 0,4 vezes 50. Isso é igual a 20. Vocês já estão craque aí na multiplicação? Confere aí. Somados aos 60 desse meu termo independente. Então, y vai ser igual a 20 mais 60. Y vale 80. 80 o quê? 80 reais. Aqui isso está me dando o valor de custo para essas minhas camisetas. Então, ó, quando eu encomendo 50 camisetas, eu tenho aí um preço de 80 reais. Se a gente for analisar as alternativas, só pode ser a letra A ou a letra B.
Agora, professor, eu devo fazer o quê? Continuar substituindo o x agora pelo próximo valor, que é 80. Então, eu tenho a minha função, vou pegar y vai ser igual a 0,4, x agora vai ter que valer 80, porque eu estou encomendando 80 camisetas. Mesmo procedimento. Y vai ser igual 0,4 vezes 80, você já está craque e sabe que isso dá 32, mais 60. 0,4 vezes 80, isso daqui dá 32, confere aí. Então, y vai ser igual a 32 mais 60, R$92. E para a gente finalizar o nosso cálculo, vou fazer para valores onde o x vale 100 camisetas encomendadas. Y é igual a 0,4, x, aqui ó, da minha função, vale 100 camisetas mais 60. Y vai ser igual a 0,4 vezes 100, isso é 40. Mais 60. Y vai ser igual, 40 mais 60 é R$100. Então, se a gente for analisar as nossas alternativas aí, R$80, R$92 e R$100, a gente fica aí com a alternativa na letra A. Cada valor aqui de x tem o seu correspondente em y, certinho? Isso é uma função afim que a gente está trabalhando. Tranquilo? Vamos para a próxima? Na minha próxima questão aí, eu trago uma situação que me diz o seguinte: uma empresa de confecção de molduras para porta-retratos tem um custo inicial de sua produção de R$400 e mais R$1 por cada produto confeccionado. Determine a função afim que representa a produção de molduras e os valores pagos quando forem produzidas 100, 200 e 300 molduras. Então, veja só, aqui eu tenho uma situação que eu tenho que encontrar qual é essa minha função afim. Imagina o seguinte, uma função afim, ela vai depender de uma certa variável. Qual vai ser minha variável aí? Vai ser a quantidade de molduras que eu estou produzindo. Quanto mais molduras eu produzo, maior vai ser o valor pago, maior vai ser o valor gasto, para produzir essas molduras. Correto? Então vamos lá. O que é que a gente pode pensar? Ele me diz que para produzir essas molduras, inicialmente, independentemente da quantidade, ele já gasta R$400. Olha só que prejuízo o cara já tem. Já começa devendo R$400. E para cada moldura que ele produz, ele gasta R$1 a mais. Então, veja só. A minha função afim, ela vai ser dada pela seguinte expressão. De AX mais B, vai ser dada através de B é um termo independente, que ele não varia. Qual é o termo que não varia? O cara já começa devendo R$400 aí. Então, de cara, ele já lhe deve R$400 para produzir essas molduras. Então, esse meu termo que não vai estar variando, que é os 400, vai ser o meu termo independente, R$400. Como esses valores aqui dos centavos é zero, eu não preciso colocar. Mas se você colocar, você não está fazendo nada de errado. Tranquilinho? Agora, qual vai ser meu termo independente e qual vai ser meu coeficiente e qual vai ser a minha variável? A variável aqui, ó, é o número de molduras. Concorda? Quanto mais molduras eu produzo, mais gasto eu vou ter. E qual vai ser o valor desse meu coeficiente A aqui? É o valor por cada moldura produzida a mais. Ele diz que gasta R$1 para cada moldura que ele está produzindo. Fora esses 400 que já é o custo dele inicial. Custos operacionais. Então aqui, ó, que é R$1 por cada moldura,
e aqui vai ser o valor da minha variável. Quanto mais molduras eu produzo, quanto mais molduras eu produzo, maior vai ser o custo. Certo? Isso tem até uma certa lógica. Tranquilo? Então vamos lá. Vou fazer primeiro para o custo de 100 molduras. Ó, Y vai ser igual a 1 vezes 100, porque X é 100 molduras, mais 400. Y vai ser igual a 1 vezes 100 é 100, mais 400. Ou seja, para produzir 100 molduras, o rapaz gasta aí R$500. A empresa gasta R$500. Vê se tem uma lógica. Ó. Se cada moldura ele gasta para produzir R$1. Então, 100 molduras, R$100. Mas ele já tinha gastado ali, ó, 400. 400 que ele pagou, mais 100 por cada moldura, R$100. Opa, R$500. Bonitinho, sem estresse. Então, interessante também a gente pegar a prática de encontrar essa minha função afim. É muito comum, muito recorrente em algumas questões. Beleza? Acabou? Acabou não, ó. A gente precisa encontrar para 200 e para 300. Então, ó, vamos lá. Quando eu tenho aqui, ó, x valendo 200. Então, y é igual a 1 vezes x200 mais 400. Eita, professor, já dá para fazer de cabeça, ó. Ele, R$1 por cada moldura vai produzir 200. Então, R$200. Ele já gastou 400, 600. Ó, 1 vezes 200 dá 200, mais 400. Y vai ser igual a R$600. Então, para produzir 100 molduras, ele gasta 500. Para produzir 200, ele vai gastar 600. E para produzir 300, quanto é que vai ser? Faça pela lógica aí, galerinha. Ó, uma moldura, R$1. 300 molduras, R$300. Ele já gastou 400 lá com custos iniciais. 300 mais 400, 700. Mas vamos botar aqui na fórmula para ver se eu estou correto. 1 vezes 300 mais R$400. 300 é o número de molduras que o rapaz está produzindo, que é a empresa. Y vai ser igual a 300 mais 400. Y vai ser igual a R$700. Então, ó, bateu com aquela ideia que a gente tinha antes. Então, para cada valor de X que eu tenho um novo valor correspondente em Y. Isso, para mim, é uma função afim, uma função de primeiro grau. Belezinha? Meu termo independente foi os R$400 dos custos iniciais. E a minha variável é a quantidade de molduras. Quanto mais molduras eu produzo, mais vai ser o custo para produzir. Beleza? Agora a gente vai estar trabalhando com o conceito aí de gráfico da função afim. Esse gráfico da função afim, ele é muito importante para a análise de várias questões. Observe o seguinte: como eu tenho um valor correspondente em Y para cada X que eu tenho, né? Desde que A seja diferente de zero. Então veja o seguinte, eu posso ter três análises aí para os gráficos. Eu tenho o gráfico com a reta crescente, tenho o gráfico de uma função constante e tenho o gráfico aí de uma função decrescente. Esse meu primeiro exemplo que eu tenho aí, a retinha está subindo. O exemplo do meio, eu tenho aqui uma retinha, essa retinha em vermelho, constante, ou seja, na minha horizontal, e tem uma reta decrescente aí, que representa esse meu gráfico decrescente. Quando é que isso acontece? Vamos lá. Então, vamos analisar aí os gráficos para essas funções. Para a letra A, quando y é igual a 4x mais 6. Para a letra B, quando f de x, lembrando que f de x e y vão ser a mesma
coisa. Vai ser a mesma função que a gente tem. Na letrinha C aí, eu tenho que y equivale a 18 mais 2x. E na letrinha D aí, a gente tem que f de x é igual a 4. Então, vamos lá, ó. Para o gráfico dessa minha função, eu tenho as coordenadas x e y. Lembrando sempre do meu plano cartesiano. X horizontal, y na vertical. Por enquanto, a gente vai estar só analisando se esse é um gráfico de uma função crescente ou decrescente. Como é que eu vou analisar isso? A minha função ela vai ser crescente, ou seja, esse meu gráfico aqui ele vai ser crescendo, vai ser subindo, quando o valor que acompanha o x for positivo. Qual é o valor que acompanha x aqui? É o a que vale 4. Quando esse 4 daqui ele for positivo, quando esse valor de a for positivo, essa minha reta aqui, ó, essa minha função vai me dar um gráfico crescente. O 4 é positivo, tem uma função, tem um gráfico crescente. Simples da gente identificar, galera. Ó, função f de x. F de x é x para y para a gente. Como é que vai ficar esse meu gráfico aqui, professor? Mesma situação. Vertical y, horizontal x. Qual é o valor que acompanha aqui a minha variável? A é igual a menos 1. Toda vez que eu tenho um valor que acompanha x, um valor negativo, essa minha função vai me dar um gráfico decrescente, ó. Vai acontecer isso, ó. Os valores de y vão descendo conforme eu vou substituindo aqui os valores para x. Quando a é positivo, os valores de y crescem. Quando a é negativo, menos 1, os valores de y caem, diminuem conforme eu vou aumentando o x aqui. Tranquilo? Vamos analisar aqui, ó. Y é igual a 18 mais 2x. Qual é o valor que acompanha a variável, perdão? É 2. 2 o que? Positivo. Se é positivo, ó, essa minha função vai crescer. Então é uma função crescente. Beleza? E aqui, quando o valor de A é 0, professor, por que o valor de A aí é 0? Porque, ó, desse meu lado aqui na minha função não tenho nenhuma variável. Se eu não tenho variável, logo eu não tenho coeficiente A. Então, essa daqui, ó, vai ser uma função constante. Esse 4 aqui é o quê? Esse 4 é o coeficiente B, o termo independente. Tranquilo? Belezinha? Então, ó, trazendo bonitinho aí para vocês, função crescente, função decrescente, um gráfico bonitinho aí e toda a explicação. Toda vez que os valores de x aumentam, para uma função crescente, y também aumenta. Toda vez para uma função decrescente que x aumenta, y vai estar diminuindo. Esses valores aí vão diminuir conforme o aumento de x. Tranquilinho, galera? Então, ó, se vocês perceberem aí, eu fiz os gráficos das minhas funções em função aí de funções crescentes e funções decrescentes. Então, ó, analisando o termo independente B aí para essas funções. O termo independente B, ele é o coeficiente ou ponto de intersecção do eixo y. Observe aí para essa minha função. F de x é igual a x mais 1. Se você vai aí no gráfico que está ao lado dessa minha função, veja que no eixo y,
A reta crescente está tocando o valor de número 1. Ou seja, o ponto onde a minha reta toca o eixo Y, esse é o meu valor para B. Beleza? Para a próxima função, uma função decrescente. Função de x, f de x é igual a menos 2x e não tem o b. Quando não tem b, b vale zero. Essa minha reta passa pela origem, no ponto 0, 0. x0, y0. Tem que dar uma lembrada lá de plano cartesiano, as minhas coordenadas cartesianas. Beleza? E meu próximo exemplo é quando eu tenho apenas o valor de b. Ou seja, o ponto vai me dar aí uma função constante. Então, são os 3 exemplos que a gente viu aí. Então, quando eu tenho o meu termo b, é o ponto onde minha função aí, ela vai estar tocando esse meu eixo y. Lembrando que o eixo y é o eixo vertical. Para cada valor de x que eu tenho, eu vou ter o seu correspondente em y. Belezinha? Então, ó, vou retomar agora uma questão que a gente já respondeu. Vou fazer agora a construção daquele gráfico, para a gente ver como é que ele se comporta aí. Tranquilo? Então, ó, construa o gráfico para o exemplo de número 1. A gente já resolveu essa questãozinha lá, que me dizia que para cada quantidade de camisetas que eram encomendadas aí, eu tinha um valor a ser pago. E tinha aí a minha função f de x, vamos lá, ó, f de x é igual a 0,4x mais 60. Ou seja, para cada valor de x, eu vou ter um correspondente em y. Lembrando que f de x corresponde a y. Beleza? O que é que eu devo analisar aqui? Primeiro, o valor que acompanha a minha variável x. Se é um valor positivo, ó, 0,4 está positivo. Então, isso vai me dar uma função crescente, bonitinha. Outro ponto que eu devo analisar. O termo independente é o ponto onde a minha função toca o eixo y. Ou seja, a minha função aqui, ó, já vai começar aqui, ó, de 60. Lembra dos slides anteriores? O meu termo independente é o ponto em que a minha reta ela vai tocar o eixo y. Tranquilo? E agora, professor, o que é que eu faço com esses dados? X são os valores da moldura que a gente substituiu. E aqui a Y foi o dinheiro pago. Tranquilo? Então, ó, R$60, que era o custo inicial, saiu de 60. Então, vamos lá, ó. Para cada valor de X que eu tinha, quando X, ou seja, quando eu encomendava 100 molduras, o preço a ser pago era quanto? A nossa alternativa aí, a me diz que é R$80. Ó, 80. Quando eu encomendava 200 molduras, o preço a ser pago aqui, ó, 200 molduras, pelas nossas respostas, a gente já fez essas continhas aí, tudo bonitinho, era R$92. Ó, então aqui, ó, meu pontinho, tudo bonitinho. E quando eu encomendava 300 molduras, o preço aqui a ser pago era de R$100. Então, ó, reta crescente, porque eu sei que o valor que acompanha X é positivo. Ligando esses meus pontos, veja aqui que me deu uma reta crescente. Ficou um pouquinho troncho, mas é só uma questãozinha aqui de quadro. E nesse próximo slide que eu trago aí para vocês, tá aí o quadro, o gráfico bonitinho para cada valor de X que eu tenho o seu correspondente no eixo Y.
Bonitinho, bonitinho. Então, ó, tranquilo, tranquilo trabalhar com isso. Vou analisar o valor que acompanha a minha variável x e depois avaliar também o valor que toca o eixo y, que no caso da gente aqui foi o número 60. Tranquilo? Vamos para o próximo? Então me diz o seguinte: utilizando também dados de uma questão anterior que a gente fez, que foi a questão número 2. Uma empresa de confecção tinha um custo inicial de R$400 e mais R$1 para cada peça produzida. Então a gente viu que para cada peça produzida tínhamos, a cada 100 peças produzidas, o valor é de R$500, para 200, 600 e para 300, 700 peças aí. Então, só trazendo aqui a nossa função, a gente vai ver como é que isso fica no quadro. Vamos lá. F de x era 1 vezes x, que era R$1 para cada peça a mais produzida, mais 400, que era meu termo independente. Tranquilo? Aí, ó, analisar se é crescente ou decrescente. O valor que acompanha a minha variável x é um positivo, então vai me dar uma reta crescente. Beleza. Professor, a gente faz mais o que agora? Primeiro, vou ver o meu termo independente aqui, que é 400. Então, meu gráfico, ele já vai começar aqui, ó, dos R$400. R$400, bonitinho. Olha, B, isso é B. Lembrou disso aqui, galera? Você não vai errar nunca uma função afim. Tranquilo? E agora é só pegar os pares ordenados aí. Quando eu produzia 100 molduras, eu gastava R$500. Então aqui, ó, para 100, R$700. Então, fazendo aqui a minha retinha, fica bonitinho, ficou aqui esse meu gráfico, certo? No próximo slide a gente tem o gráfico bem desenhado aí. Bom, galerinha, para encerrar os nossos trabalhos de hoje, a gente vai para essa última questãozinha e vai construir o gráfico dela junto já da resolução, certinho? Então vamos lá, ó. Pedro saiu tarde do trabalho e resolveu pegar um táxi para evitar o horário de pico do transporte público. Ao entrar no táxi, ele perguntou ao motorista qual o valor pago até a sua casa. O motorista informou que o valor pago seria R$ 4,50 da bandeira, mais R$ 1,20 por cada quilômetro rodado. Sabendo que sua casa encontra-se a aproximadamente 10 quilômetros do seu trabalho, construa um gráfico dos valores pagos por Pedro ao passar pelo quilômetro 5 e ao chegar em sua casa. Então vamos lá, galerinha, ó. Para a gente conseguir resolver essa questão, primeiro a gente tem que fazer a nossa função afim. Então veja só, para minha função y ou f de x, você que escolhe aí qual vai trabalhar, já que as duas representam a mesma coisa, eu tenho que ter a minha variável com seu coeficiente e podendo ter ou não aqui o meu termo independente b. O termo independente b já é um valor fixo. Se a gente olhar aqui a questão direitinho, ele me diz que a pessoa já entra no carro devendo R$ 4,50. Veja só, você já deve R$ 4,50. Então, é um valor fixo que a pessoa já paga. Então, o meu termo independente é R$ 4,50. Vou colocar aqui 4,5 porque representa a mesma coisa. Beleza? Então, vamos lá. Qual vai ser a minha variável? A minha variável, ela vai depender da quantidade de quilômetros que eu estou rodando. Correto? E o meu termo A? O termo A vai ser o valor pago por cada quilômetro, que ele me diz na questão aqui que é R$ 1,20 ou 1,2. Olha, bonitinho. Encontrei aqui a minha função afim. 1,2 é o coeficiente A, vezes x, que varia de acordo com a quilometragem, mais 4,50 ou 4,5, que é o valor já da bandeira do táxi. Então vamos lá, ó. Ele quer saber os valores para 5 km e também para 10 km.
Veja como é simples. Y vai ser igual a 1,2 vezes quando Pedro percorrer 5 km no táxi, ou seja, x igual a 5. Y vai ser igual a 1,2 vezes 5, isso dá 6. 6 mais 4,5, Pedro vai estar pagando aqui, ó, R$10,50, quando ele chegar no quilômetro 5. O próximo ponto que eu quero saber é quando Pedro chegar na casa dele. A questão aí me diz que a casa dele está aproximadamente 10 quilômetros, ou seja, x vale 10. Tranquilo? Ó, y vai ser igual a 1,2 vezes 10, isso dá 12. Mais 4,5. Y vai ser igual a 16,50. Então, Pedro vai gastar R$16,50 para chegar até a sua casa. Só que na questão ele pede para você construir o gráfico. Então, vamos lá. Ó. O meu termo independente aqui é 4,5. Ou seja, o meu gráfico já vai partir aqui, ó, de R$4,50. R$4,50. Já vai partir daqui. O meu eixo X, que é o que está variando, é meus quilômetros. Então, quando Pedro percorre 5 quilômetros, ele vai ter pago aqui, ó, um valor de quanto? R$10,50. Para o meu próximo ponto, quando Pedro percorrer 10 quilômetros, ou seja, chegar à sua casa, ele vai estar gastando aí um valor de... Quanto foi o valor? R$16,50. Então, ó, reta crescente, porque o valor que acompanha a variável é positivo, partindo do 4,50, porque já é um valor fixo, ou 4,5. Encontrei o gráfico aqui da minha função da dívida de Pedro com o taxista, que está bonitinho aí nesse próximo slide, bem retinho, bem bonitinho. Belezinha, galera? Queria agradecer aqui a atenção de todos vocês e dizer que na próxima aula, se Deus quiser, a gente vai estar de novo para mais conteúdos do 9º ano de matemática. Um abraço a todos vocês.